Olá a todos, me chamo Maricélia Pereira Guelen, sou psicóloga em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos numa série de eventos neste momento de quarentena e decidimos, eu e a colega Janete Marise Vivan, entrarmos nessa onda, né, Janete, para que a gente possa colaborar, contribuir de alguma forma com as famílias, mais especificamente, para que nós possamos ter momentos de convivência mais tranquilos, mais sadios, sem violência, sem agressões, sem negligências. E para que isso tudo possa acontecer nesse momento, onde todos deveríamos, pelo menos a grande maioria está, né, em função até da suspensão das aulas, em todas as esferas, né? Imaginamos que muitas pessoas estão convivendo muito mais com todos os seus familiares neste momento, e então, provavelmente, alguns conflitos também surjam nesses momentos. E é em função disso que nós viemos contribuir, especialmente a Janete com a sua expertise, né, por ter trabalhado tantos anos no Apoiar, que é um ambulatório aqui em Caxias do Sul, chamado Ambulatório Municipal de Atenção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, no qual eu também tive a oportunidade de trabalhar um determinado período da minha vida, e foi lá que nos conhecemos, e a partir então desta amizade que surgiu e da expertise então da Janete, surgiu o livro que ela escreveu chamando Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limites e Disciplina Sem Agressividade, da editora Paulus. E foi então, a partir deste momento e movidas por todos os acontecimentos que a mídia tem veiculado nas últimas semanas, de mães matando filhos, filhos matando pais, né? A gente teve aquela notícia daquela filha que mandou matar o pai também, né? Mais recentemente. Então, nós estamos vivendo uma onda de violência que está chegando até a gente, e mobilizados por toda essa situação, então, nós decidimos não ficar de braços cruzados, né, Janete, e dar a nossa contribuição, mesmo que singela, mas pensamos que muito importante nesse momento, para que as pessoas possam entender um pouquinho o que é viver de fato numa família, né, num ambiente, vamos dizer assim, com um clima mais agradável, né, Janete? Então, a gente já contextualizou um pouquinho na nossa live anterior quais são as diferenças, né, entre agressividade, entre violência, entre agressão, e fazendo uso da nossa agressividade sadia, nós decidimos tomar a iniciativa de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento e reflexões, porque eu acho que essa é a nossa grande contribuição, né? Trazer reflexões para as pessoas, para que a partir delas, então, as pessoas tomem atitudes, né, Janete, que essa eu acho que é a grande questão. Porque não adianta a gente só deter o conhecimento e não partir para a ação, né? Então, as atitudes, na verdade, é que vão fazer toda a diferença nesse momento, e nós esperamos, sinceramente, que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo compartilhem também com outras famílias, com outras pessoas, porque tenho certeza que muitas precisam serem esclarecidas, porque eu acho que a questão toda é essa, né, Janete? A gente não é detentora de um saber absoluto, vamos dizer assim, mas as nossas experiências, né, enquanto psicólogas clínicas também, e enquanto mães que somos, né, nos dizem que nós precisamos aprender e muito. Então, nós vamos hoje trazer para vocês um pouquinho o que é, de fato, essas sutilezas que passam ou perpassam por esses conceitos, né, Janete? Então, eu gostaria de que tu colocasse um pouquinho para a nossa audiência o que nós podemos caracterizar como maus tratos físicos, como maus tratos psicológicos, sexuais, o que é negligência de fato, porque às vezes a gente
a gente pensa que está fazendo uma coisa muito tranquila para os nossos padrões, né? Mas na verdade nós estaríamos sendo agressivos, né? De alguma forma com os nossos filhos, especialmente, né? Ou com aquelas pessoas que nós cuidamos, né? Porque aqui entra também a questão dos cuidadores, que tu também colocasse na nossa live anterior, né? Então, seja bem-vinda de novo e vamos dar sequência aqui à nossa contribuição. Olá, pessoal. Então, estamos aqui de novo com o objetivo de tornar o convívio familiar uma coisa gratificante, recompensadora. Eu ouvi muito dos meus pacientes pequenos dizendo: eu não vou casar, eu não vou ter família, porque família representava para eles coisas não boas. E é o que Sofrimento, eu né? quero é que todas as crianças e jovens queiram ter uma família e que isso seja bom, seja recompensador, seja gratificante, seja harmonioso, né? Então, sobre as violências que ocorrem dentro das famílias e que o apoiar recebia por encaminhamentos da rede de proteção, 4 são as principais: a violência física, que começa desde a pequena palmadinha e em sua escalada de progressão ela chega ao espancamento, né, passando por empurrão, puxão de cabelo, beliscão, chute, pontapé, surra de ripa, de cano, de fio de telefone e queimaduras. O ser humano tem uma criatividade grande na questão de praticar uma violência física de forma brutal com os pequenos, né? É uma coisa muito difícil da gente ouvir. A outra forma que está bem, assim, atual é a negligência. No caso do menino do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, que foi deixado num elevador sozinho, com o 9º andar apertado no elevador, né, e que resultou numa tragédia. Então, a negligência de supervisão é a que mais causa acidentes com potencial de fatalidade para as crianças. Então, a supervisão tem que ser constante e cuidadosa para crianças até os seus 8, 9 anos. E depois a supervisão tem que continuar com um pouquinho mais de liberdade, mas tem que continuar. A supervisão não deveria ser praticada entre adolescentes e crianças menores, porque os adolescentes têm suas características da idade e eles não têm segurança para supervisionar uma criança menor. Então, quando possível, a supervisão deve ser feita por um adulto, né? Outras negligências são na questão do vestir, da higiene, né? Muita criança é vítima de bullying por questão de uma negligência no vestir e na higiene, né? E os colegas se ressentem disso e começam a falar. E depois, numa escalada, pode virar um bullying um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais violento. Então, na higiene, na alimentação, na supervisão, a parte médica, né? Quanta criança e odontológica que eu chegava e eu tenho uma visão assim total de ser humano, então eu sempre cuidava quando eles conversavam, né? O que tinha na boquinha, já indicava para um dentista, para uma coisa assim. A negligência é a ausência do cuidado, do olhar de cuidado, porque às vezes não vai ter um atendimento odontológico assim de pronto na comunidade, né? Mas assim, o olhar do cuidado, de saber que aquilo tem em algum momento alcançar o recurso, né? Isso é não negligência. A negligência é não nem pensar nisso, deixa, né? De alimentação médica, odontológica. Esquecer na escola, né? Isso de deixar lá no portãozinho fechado a escola e a criança lá fora. E a negligência emocional. Nas separações é bem comum, né, um dos genitores se despreocupar do cuidado com o filho que ficou com a mãe ou com o pai ou com a avó. Então, a negligência afetiva. Inclusive, já tem processos, né, na justiça agora por negligência afetiva. Não enviar os filhos para a escola também, agora me lembrei, né, de não só não buscar, mas o não levar para a escola, né, o não matricular, né,
o Isso. não cuidar, o não acompanhar as tarefas, todas são negligências também, né? Agora eu, como professora, também lembrei um pouquinho do contexto da escola, né? Que a Isso. gente recebe muitos alunos nessas condições que tu dissesse, né? Às vezes eles vêm, é um frio, um frio, um frio, eles vêm de chinelinho de dedo, né? Vêm de alcinha, e às vezes os pais nem acordam, né? É. Quando é de manhã, por exemplo, para supervisionar, como tu dissesse, né? Que roupa, se ele está ou não adequado para o frio que está lá fora, se está chovendo, enfim, né? Então, Se essas o questões material todas. está adequado, né, dá uma ajuda, porque os pais têm a noção assim, a escola é dever dele, ele tem que se virar com tudo. Não, o Isso, acompanhamento é parte, faz parte, eles não estão prontos para isso. assumirem totalmente as suas responsabilidades, eles estão precisando de apoio e supervisão É, ainda, né? é. Então, é muito importante. Tem que deixar claro uma diferenciação nas negligências. Existe Tá. uma negligência que ela não pode ser combatida pela família. Por exemplo, uma criança que vai com fome para a escola porque as prateleiras da casa estão vazias de comida. Isso não é negligência, isso é um problema social, né? A família não pode ser cobrada de negligência se ela não tem os recursos. Agora, se a gente chega numa visita domiciliar e as prateleiras estão forradas de comida e a mãe Uhum, está sentada na soleira da porta e a criança está lá roendo um pãozinho seco, isso é uma uhum, negligência. Então, essa é a uhum, diferença. Ter recursos e não proporcionar a, o cuidado aos filhos, ou não ter recursos. Isso é um problema uhum. social. Me surgiu uma dúvida agora em relação a essa questão de não ter recurso, né? Porque, ok, eu posso não ter recurso, mas eu posso ter a iniciativa de tentar buscar, né? No nosso caso aqui, junto à FAS, tem outras instituições, enfim, que distribuem cestas básicas, né? Sim. Algumas igrejas também desempenham esse papel tão importante, né? Para a questão das famílias em vulnerabilidade, né, Janete? Essa questão de eu não tomar a iniciativa de buscar esta ajuda pode ou não ser considerada negligência nesse contexto? Que agora Se me surgiu essa dúvida. dentro da comunidade tem esses recursos e a pessoa não busca, e não é por uma questão de doença física ou Claro, porque isso também tem que ser emocional, levado em sim, é consideração. considerado negligência. Às vezes tem que fazer essa diferenciação se a mãe está com uma depressão profunda, mesmo Isso, que o foi posto isso de que eu saúde pensei. esteja ali no lado, ela não vai alcançar. Então, isso Ótimo. é uma questão social, né? Os aparelhos sociais têm que estar de olho nessa situação. Aí entra, então, aquela função dos agentes comunitários, né, É. nessa questão das Uhum. famílias com vulnerabilidade social, né, Isso. que tão bem desempenham essa função. E eu lembro numa época em que eu fui orientadora educacional na escola, que nós fazíamos, né, uma parceria muito bonita, assim, entre os agentes comunitários do bairro e as famílias que sofriam, né, de alguma forma, de vulnerabilidade, tanto para a questão que não mandavam os filhos para a escola, quanto para essas coisas básicas, né, de negligência mesmo, de Uhum. não levar no dentista, de marcar uma consulta, às vezes até com uma especialidade e não levar na consulta, né? Então a gente contava muito com a parceria dessas pessoas que fazem esse trabalho nas comunidades, né? Vamos para outra forma de violência? Ok. Tem uma que é mais. É um tabu na sociedade ainda, apesar de toda a nossa evolução, né? O abuso sexual. Então, o que é considerado abuso sexual na lei atual? É qualquer atitude que tenha alguma conotação de sexualidade entre um adulto e uma criança, ou um adulto e um adolescente, ou entre um adolescente 5 anos mais velho do que a criança, certo? Ótimo, isso é bem Então, importante. mostrar revistas pornográficas, filmes, mostrar filmes Com eróticos conteúdo. no celular ou na televisão ou Uhum, revistas, qualquer conteúdo erótico ou pornográfico para criança e uhum, adolescente é abuso. uhum, Mostrar-se desnudo ou uhum. mostrar alguém desnudo tentando
fazer com que a criança sinta prazer ou sentindo prazer em mostrar isso para a criança também é abuso sexual. Conversas de conteúdo pornográfico sexual, seja por telefone ou seja ao vivo, são abuso sexual. E então, assim, qualquer passar a mão por cima ou por baixo da roupa, e até o ato completo, o ato sexual completo. Tudo é abuso sexual e a lei pune da mesma forma. Não tem diferenciação, ato consumado ou ato não consumado vai ser julgado como abuso sexual. Tá. E eu acho que é importante essa questão do ato sexual em si, né, Janete? Porque no contexto que nós atendíamos, muitas pessoas acabavam relatando que a casa só tinha um cômodo. E como não expor as crianças à sexualidade dos pais, onde uma casa só tem um cômodo? A gente tem bastante situações assim, e daí com a ajuda dos agentes comunitários de saúde ou com o pessoal da assistência social, do serviço social, a gente tentava reorganizar a casa para ter pelo menos uma cortina, pelo menos um roupeiro que dividisse o espaço, e se isso não fosse possível, os pais eram trabalhados para que a criança pudesse não ser exposta, esperando ela dormir, ou escolhendo um outro local para ter a intimidade do casal, né? É muito importante isso. O som que a criança ouve, elas já relatam que as incomoda muito. As que entendem ficam com uma estimulação precoce, né? Claro. Se sentindo estimuladas sexualmente e não tem como dar vazão a isso. E os menores, às vezes, acreditam que o pai e a mãe estão brigando, estão se surrando e podem até chegar a se matar. Então, seria muito importante que as famílias conseguissem se organizar a fim de não expor a criança à sexualidade adulta, seja na televisão, seja ao vivo, seja nos vizinhos, porque as casas às vezes são muito próximas e as janelas são da mesma altura e eles acabam tendo acesso a isso também. E o prejuízo no desenvolvimento infantil, ele é igual em qualquer situação. É bem importante lembrar aquilo que eu disse. Abuso sexual é caracterizado entre adolescentes e crianças quando o adolescente tem 5 anos a mais do que a criança vítima. Se for na mesma faixa etária, que não tenha diferença de 5 anos, a gente não fala em abuso sexual, a gente fala em jogos sexuais. É outro tratamento, não é crime. É uma coisa normal, que tem que ser orientada apenas e não precisa de delegacia. Repressão, né? É bem importante, eu acho que para as famílias poderem discernir um pouquinho o que é uma coisa e o que é outra, né? E às vezes a gente também se depara com situações que acabam levando a esse tipo de agressão naquelas famílias em que os pais saem para trabalhar e os mais velhos ficam, entre aspas, tomando conta dos mais novos, né? Lembra no início que eu falei que não se deve deixar adolescente cuidando de criança menor? Isso é bem importante. É uma coisa difícil de falar, mas o adolescente está cheio de hormônio. Ele está numa fase de fantasias, né? De hormônio saindo pelas orelhas e é muita excitação. E eles não têm ainda assim o manejo social para conseguir a sua namoradinha, seu namoradinho, e tem medo de ser rejeitado, e tendo uma criança aí no lado disponível, vulnerável, a experimentação das primeiras relações pode se dar com a criança. E isso não torna o adolescente um monstro, um jogador sexual, não. São duas conjunções de muito hormônio, muita estimulação e disponibilidade de alguém vulnerável aí do lado. Por isso, o adulto tem que estar ciente disso e procurar, dentro do possível, evitar. E também acho que a questão do esclarecer, né, Janete, que aí entra o nosso papel, né, de nós podermos proporcionar isso para as famílias, enquanto, né, os responsáveis por essas crianças e esses adolescentes, enfim, para que eles não tratem esses temas como um tabu e possam conversar abertamente com as crianças e com os adolescentes a respeito da questão especialmente de proteção ao seu corpo, né? Que eu acho que houveram há um tempo atrás algumas campanhas, né?
onde foram muito felizes assim nas colocações, onde elas ensinavam as crianças e os adolescentes a protegerem o seu corpo e a se apropriarem, né, realmente do seu corpo como um bem que precisa ser zelado, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que nós, enquanto família, né, a gente negligencia em não abrir, em não conversar, né? Porque se fosse um assunto mais tranquilo de ser falado, mais, sei lá, normal, vamos Menos dizer assim, tabu, né? Eu penso que muitas coisas seriam evitadas, né? Assim, também quando a gente fala em as crianças e adolescentes terem poder falar sobre sexualidade, tem que ter um cuidado que não é o adulto falar tudo que sabe, tudo que conhece, assim, Claro, de roldão para eles. Tem claro. que ter informação, sim, adequada, mas a cada faixa etária é uma parte da informação que vai. Não é assim, eu tinha mães que dividiam com as filhas de 8, 9 anos toda a atividade sexual que elas tinham. Era uma Uhum, confusão na cabeça das crianças. Isso não claro, é falar sobre sexualidade. Falar claro. sobre sexualidade é o que a Maricela estava dizendo. Você tem um corpo, ninguém pode tocar nele, ele funciona assim. Isso é informação sobre sexualidade, não é expor a sexualidade adulta para criança e adolescente, né? Claro. Tem que ter Eu cuidado, são acho que informações adequadas a cada faixa etária, que vão fazer bem, daí não vão fazer mal. ótimo, eu acho que isso é bem importante, né? Porque às vezes, especialmente naquelas famílias onde, por exemplo, as crianças ficam com os pais e não com as mães, né? Pensando numa questão de separação, e onde esses temas são tabus realmente, eles relatam que eles ficam intimidados, que eles ficam constrangidos em algumas situações, né, de conversar algumas coisas, e aí o nosso papel em dizer que não, que essa é sim uma tarefa, né, dos cuidadores, independente de ser o pai, de ser a mãe, de ser a avó, de ser a tia, mas que isso possa ser de fato conversado e esclarecido, né, para que justamente eles não se tornem vítimas, né, Janete? Eu acho que essa é uma grande questão que nós precisamos. Conhecimento é muito importante para eles, né? Bem, a gente sempre vai estar aberta para continuar falando sobre esse tema, que ele é tabu e ele é amplo, e ele é cheio de reentrâncias, então a gente fica aberto. Mas como temos um tempinho limitado, eu quero falar sobre a violência psicológica. Falamos da física, da sexual e das negligências, e eu quero lembrar que por trás dessas três, a violência psicológica sempre está presente. Então, não existe violência física sem a psicológica, nem a sexual sem a psicológica, e onde há negligência, há violência psicológica, ou violência emocional, que é o sinônimo. O que mais machuca um ser humano é aquilo que atinge a alma dele, o ser dele, o pensamento dele, as sensações dele, as emoções dele. Então, quando você estiver gerando um sentimento negativo numa criança e num adolescente, isso não vai ser sem uma consequência. Então, a violência psicológica, ela é sutil e ela perpassa tudo, mas vamos para alguns exemplos, assim, práticos, né? Xingamentos, ofensas, desqualificação, o chamar de nomes feios, né? Burro, vagabundo, não presta, não serve para nada, nunca vai dar em nada, não vai ter futuro, vai ser igual da raça da tua mãe, vai ser igual da raça do teu pai, não faz nada certo, nada do que eu peço faz. Quando você promete para uma criança e depois não cumpre, isso é uma violência. Quando você ameaça e não cumpre, é uma violência porque eles ficam sem o registro de uma figura de autoridade que possa conduzir. Efetiva, né? Uhum. Quando você troca tempo deles por coisas materiais, aí eu quero que você fique bem quieto. Então, toma um joguinho novo no teu celular e vai jogar e me deixa em paz. Ou que Uhum. você manda calar a boca, ficar quieto, não fala, aqui é conversa de adultos, vai para o teu quarto.
todos esses impedimentos da expressão infantil, eles vão se acumulando e às vezes eu recebo adolescentes na sala de atendimento que levam semanas para falar, porque foi Sim, tanto tempo pedido para eles calarem a boca, para não sim, se expressarem, que eles não conseguem, é não tem verdade, eu lembro padrão disso. estabelecido de poder falar. Mas quando começa a sair o conteúdo que está ali dentro, travado, né? Vem muita coisa. É. Então, isso de proibir a expressão é uma violência psicológica grande. Falar mal E, dos pais que não estão é, presentes, né? e eles sofrem muito isso. Eu lembro assim dos relatos deles assim, né, de eles dizerem: ah, mas meu irmão disse que se eu contasse ele faria tal coisa ou não me daria tal coisa, né? Então também tem esse joguinho entre os mais velhos e os mais novos, ou de quem é o abusador no caso, né? Jogos de poder existem não só entre adultos e crianças, entre adolescentes e crianças também. E entre crianças Exatamente. pequenas e crianças menores também. Isso é bem importante que os pais fiquem atentos, porque às vezes são umas sutilezazinhas assim no brinquedo que a gente não está atento, porque hoje, né, infelizmente, não só as crianças, mas os adultos também estão muito nos celulares, né, Janete? E eles acabam não percebendo algumas sutilezas que acontecem bem Tá? debaixo do nariz deles, como a gente diz, né? Tem Por conta desse vício, infelizmente, que está sendo, né, para muitas famílias e acarretando em muitas separações, né, em muitas negligências em função disso, né. Eu ouvia de um aluno meu que ele era tio, né, no caso, ele tinha 9 anos, mas ele já era tio, e eles moravam todos na mesma casa, e ele me dizia assim: prof, eu que tenho que cuidar do meu sobrinho, porque a minha irmã fica o dia inteiro no celular, ela não dá nem comida para ele, sabe? Então, infelizmente, o celular já está, né, na classificação das doenças psiquiátricas, né, de com adição. casos de internação bem significativos, né, desestruturando muitas famílias, né, Janete? Então, essa é uma outra questão também que a gente chama muita atenção para que nós todos possamos nos Policiar. supervisionar nesse sentido, né? Verdade. Muitas famílias chegavam ao atendimento do Apoiar e tinha uma pequena espera, né, uma sala de espera, e a mãe no celular e a criança assim, lá no lado. Murcha, já não tem tempo, porque os pais e mães trabalham fora, geralmente os dois estão trabalhando fora. Agora, tinha 1 hora para levar a criança para um atendimento e voltar, e não aproveitava aqueles 15 minutos que estava esperando para manter uma conversa, um vínculo, um diálogo, né? É Exatamente. muito triste. Muito Então, não triste. conversar, não deixar a criança saber que a vó é a mãe da mãe, que a avó é É, a mãe do pai, porque eles não sabem as relações de família, às vezes. é, Não saber o próprio sobrenome, não saber a data de nascimento, e não saber que a data de nascimento é o dia que ele nasceu, e depois, cada ano, isso é é. comemorado ou não. No dia do Então, são negligências aniversário, né? gravíssimas que a curto, médio e longo prazo vão deformando este ser humano. É Então, verdade. muito cuidado com as negligências que geram a violência psicológica, que vai complicando o desenvolvimento da criança. E sobre violência psicológica, olha, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas. Então, resumindo, é tudo o que faz mal para a alma, para a emoção e para o pensamento de um ser que está em desenvolvimento, né? Ele não Com é um pequeno certeza. adulto, ele está, inclusive, protegido na Constituição e no ECA por essa frase: seres em condição especial de desenvolvimento. É. Só esclarecendo para as pessoas que não sabem o que significa o ECA, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também nós vamos tratar mais adiante, tá, gente? Então é bem importante que vocês possam refletir sobre esses conceitos todos e, de fato, se apropriarem das suas funções enquanto cuidadores, né? Para que a gente não negligencie e não deixe as nossas crianças e os nossos adolescentes numa situação de vulnerabilidade dentro da própria casa. Porque isto é deixar os próprios filhos
vulneráveis dentro da própria casa, né, Janete? E isso que eu acho que é a dor maior dessas crianças e desses adolescentes, É né? verdade. A É falta de estarem... olhar de cuidado dói para eles, dói. Eles precisam se sentir fazendo parte de uma família, fazendo parte de um cuidado, né, de um olhar um pouquinho mais atencioso a eles. E até daria acho que é para a isso. gente já ir encerrando, eu acho, né? E eu sempre Sim, falo nas minhas palestras assim, ó, os pais têm o direito de educar seus filhos, mas eles também têm um dever, porque este filho sai do seio da família, chega na escola da Maricélia, né? E depois vai para a sociedade como um todo. E ele vai poder ser um ser que agrega alguma coisa a essa sociedade ou que desagrega essa sociedade. Ele vai poder fazer bem para si mesmo e para a família, ou ele vai, depois de todo o investimento de anos e anos, ao invés de trazer um retorno positivo para a família, trazer um pouco mais de preocupação. conflitos e problemas. É verdade. Tornando-se, né, gente, às vezes até um marginal, né, infelizmente, né, Janete, pais de famílias irresponsáveis que não conseguem prover na própria família e aquilo vai se multiplicando de geração a geração, né, porque foram aqueles padrões que foram ensinados. Então, isso é muito importante que a gente se dê conta, assim, que ser humanos que nós queremos deixar para a nossa sociedade, né, como legado, e que serão os nossos cuidadores do futuro, serão os nossos empreendedores do futuro, serão os nossos governantes, quem sabe, do futuro, né? Então, vai depender muito do investimento, De porque agora. filho é investimento, né, gente? Vamos combinar. E Então, filho é é um muito importante. investimento assim, ó, é uma poupança que você vai investindo do 0 aos 50 anos e não vai ter plano Collor que tire os juros que você vai receber desse investimento. Você plantou, você vai colher. Em caso de filhos, é assim, a lei até já está fazendo não só os pais pagarem pelos erros dos filhos, mas os avós estão precisando pagar a pensão dos filhos que não pagam aos netos, né? Exatamente. Então, Então, cada vez mais a sociedade vai cobrar na qualidade dos cidadãos que estão sendo colocados na sociedade. Então, a gente tem que caprichar, é fazer o isso aí. melhor para ter um retorno de uma poupança boa. E é É muito isso bom aí. quando dá certo. As Nossa, famílias tudo ficam de muito bom. felizes e quem É, trabalha com elas fica mais feliz ainda. com certeza. E é importante porque nós vamos construir, né, a nossa sociedade a partir dessas atitudes, né, Janete? Então, acho que essa é a grande sacada, né, dessa nossa poupança com investimentos que dizem respeito única e exclusivamente de tempo, de doação, de carinho, de cuidado, enfim, né? E que, como a gente diz, Responsabilidade. amizade, né? Que são coisas que nós não compramos na farmácia nem no mercado, né? Então a gente aprende a construir e vai alicerçando dia a dia, né, na nossa convivência, e por isso que a gente está nessa busca por autoconhecimento também. Nós estamos sempre buscando as melhores formas, inclusive, de nós passarmos essas informações de forma tão didática como a Janete conseguiu nesse livro dela. Eu convido vocês, quem ainda não conhece, a ler o livro. Ele é uma leitura muito gostosa, muito instrutiva, embora que nesses momentos também perpassa a questão da dureza, né, da questão da agressão, mas necessária enquanto conhecimento, né, enquanto informação. Então, acho que isso é muito importante, que todos se apropriem, porque é a partir da informação, do conhecimento, que nós também nos transformamos em pessoas melhores, mais comprometidas, né, mais responsáveis, na certeza de que nós faremos bem a nossa parte para que novos sujeitos do bem possam estar na nossa convivência, porque afinal de contas a gente teme, inclusive, né, quando a gente passa ou esbarra por algumas pessoas na rua, até pela sua aparência, né, Janete? Então,
é importante que as pessoas também se deem conta desses pequenos detalhes, né, para que a gente contribua de forma mais eficaz, né? Vamos usar a arte e nos tornarmos humanos. Nascemos pessoas e temos que nos tornar humanos. Exatamente. Então, gente, até a nossa próxima live. Esperamos que vocês tenham gostado e que também vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês amam, que vão fazer diferença, tenho certeza, na nossa sociedade, tornando esta sociedade mais humana, mais de pessoas do bem, né? Mais gostosa para gente viver. Para a gente viver, né? Um beijo na alma de cada um de vocês. Um tchau para vocês todos e fiquem bem.